E nós estamos aí mergulhados naquela questão dos famosos lenços de quem? De Paulo. Estamos mergulhados nos famosos panos de Paulo. E temos aqui juntos meditado na Bíblia Sagrada e descobrindo que Paulo não aprovava aquilo, que aquilo não veio da parte de Deus, aquilo era praticado por pessoas idólatras, pessoas idólatras que moravam aonde mesmo? Em Éfeso, na cidade de Éfeso, que era uma cidade totalmente contaminada por diversos tipos de quê? De crenças. Então aquelas pessoas, quando viram que Paulo estava envolvido por um poder de ordem espiritual, enxergaram nele o quê? O que enxergaram em Paulo? Não sabe? Enxergaram em Paulo um Deus. Enxergaram em Paulo um Deus. Então, quando enxergaram em Paulo um Deus, o que pensaram? Opa, agora o milagre, a bênção que nós precisamos, vamos buscar em quem? Em Paulo. Mas Paulo rejeitava aquele tipo de pensamento, aquele tipo de atitude. E eu mostrei isso para vocês aqui em Atos 14. Abre a sua Bíblia em Atos 14. Atos capítulo de número 14, versículo de número 9. Abra para mim, por favor, aí. Versículo 8, perdão. Atos capítulo 14, versículo de número 8. Encontraram aí? Olha como que Paulo rejeitava aquilo. E muitos de nós dizemos, é de Deus. Olha o milagre. Olha como que as pessoas enxergavam Paulo. Aqui Paulo e Barnabé vai estar numa cidade chamada Listra. Depois ele vai para Éfeso. Mas o que acontecia em todas aquelas cidades? O costume era o mesmo. A crendice era a mesma. Então veja por que lá no capítulo 19, as pessoas vão olhar para Paulo como um Deus, vão idolatrar ele e elas vão pegar das vestes de Paulo, só Deus sabe como. Se bobear, aquilo era até roubado. Se bobear, era até roubado, porque o idólatra é assim. O idólatra diz, o que importa é que eu vou ser abençoado. É igual às vezes o bandido que entra na igreja com um fuzil na mão. Acontece isso muito no lado do Rio de Janeiro e em lugares mais complicados. E pede para o pastor, pastor, ora aqui porque a gente vai fazer um trabalho ali. E para Deus abençoar o nosso serviço, para dar tudo certo. Ora aqui na minha ferramenta de trabalho. Isso é real. Você acha que Deus vai abençoar uma arma que vai ser utilizada para crimes? Que isso? Olha o pensamento do ser humano. Mas é esse o ponto que as pessoas chegaram. E a idolatria faz a mesma coisa. Veja o que está escrito aqui em Atos 14, 8. Presta atenção para você entender por que as pessoas vão pegar dos panos de Paulo. Enquanto estavam em Listra, Paulo e Barnabé encontraram um homem com quê? Com os pés aleijados. Sofria desse problema desde o nascimento. E, portanto,
nunca tinha o quê, pessoal? Nunca tinha o quê? Andado. Observe que a Bíblia diz que ele era um homem, ele não era uma criança. Para ser homem, já tinha mais de 20 anos de idade. Só para você ir entendendo as coisas aqui. Só que a Bíblia diz que ele era aleijado desde quando nasceu. E todo aleijado, deficiente, cego, ele não tinha trabalho. Então, desde pequeno, essas pessoas com deficiência, com algum tipo de problema, ficavam em lugares públicos, aonde passava todo mundo, para que ele pudesse pedir o quê? Esmolas. Então quer dizer que toda a cidade já conhecia aquele rapaz, aquele homem. Porque aquele homem estava desde quando era pequeno, naqueles pontos públicos, pedindo o quê? Esmola. E todo mundo sabia que ele era o quê, pessoal? Aleijado. Todo mundo sabia que ele era aleijado. E Paulo chega naquele local público e começa a pregar a palavra de quem? A palavra de Deus. E está escrito assim na última linha: estava sentado, o aleijado estava sentado e ouvia Paulo pregar. Então ele está lá sentado, a multidão está lá e Paulo está pregando. Paulo olhou diretamente para ele e, vendo que ele tinha fé para ser o quê? Curado, disse em alta voz. O que Paulo disse em alta voz? O que Paulo disse em alta voz? Levante-se! O homem se levantou de um salto e começou o quê? A andar. Presta atenção comigo, que aqui tem duas lições importantes. A primeira lição que nós aprendemos aqui: Paulo olhou para aquele homem e viu que ele tinha o quê? Está escrito que ali que ele tinha o quê? Fé para quê? Para ser curado. E aí Paulo vai dizer para ele em alta voz: levante-se! E o que é que nós aprendemos aqui? Que muitas pessoas têm fé para receber algo, mas o que elas não têm é atitude. A igreja está cheia de gente que tem fé que um sonho que ela carrega vai se tornar uma realidade, que um projeto dela vai acontecer. Ela tem fé, ela crê que vai, ela só não toma nenhuma atitude para aquilo acontecer. E deixa eu dar um recado importante para você que é bom para a gente acordar. Se você tiver fé, mas não tiver atitude, não vai acontecer nada na sua vida. Absolutamente nada na sua vida. Nada, esquece. Ah, mas eu tenho muita fé. Mas aquele homem tinha fé para ser curado. Só que na hora que Paulo falou para ele, levante-se! Se ele tivesse ficado na dele sentado, mesmo cheio de fé, tinha acontecido o quê? Nada. Nada. A fé, ela sempre tem que ser acompanhada de uma atitude. Ah, eu creio que Deus é poderoso para fazer isso na minha vida. Você crê? E por que você nunca tomou nenhuma atitude nesse sentido? Ah, porque eu tenho medo de dar errado. É esse medo que faz você continuar sentado, aleijado, dependendo da esmola e daquele olhar de pena dos outros. Então essa é a primeira lição que nós pegamos aqui. E isso vale para todas as áreas da nossa vida. Todas. Então Paulo vai dizer, levante-se.
E aquele homem se levantou de um salto e começou a andar. Aí vem a segunda lição agora. Qual é a segunda lição? Aquele que antes era um aleijado a vida inteira, que todo mundo conhecia, vai se colocar de pé, vai ficar curado, e aquela cura vai fazer o quê com as pessoas que estavam ali em volta, que conheciam o aleijado? O que vai acontecer? Vai impactar todo mundo. Vai impactar, vai mexer com todo mundo. Agora, a pergunta é: quando algo mexe com você, como que você reage? Você reage como alguém que realmente crê na palavra de Deus e segue os ensinamentos de Deus? Ou você reage como um idólatra? Como alguém que nem pensa no que está fazendo? Olha o que vai acontecer no momento que aquele homem se levantou e começou a andar. A multidão, vendo o que Paulo havia feito, o que a multidão fez? O que a multidão fez? Gritou no dialeto local: os deuses vieram até nós em forma de quê? De homens. Paulo falou que ele era um Deus. Barnabé falou que ele era um Deus. Os dois ali, os servos de Jesus, induziram algum tipo de pensamento naquelas pessoas. Veja que a multidão tirou suas próprias conclusões. Olha que problema sério. Deus não tem nada a ver com as conclusões que você tira ou que eu tiro, não. Deus tem compromisso com o que está na palavra dele. Já viu aquele ditado que diz assim: olha, fulano, não coloque palavras na minha boca? Quando é que nós usamos esse ditado? Não coloque palavras na minha boca. Quando é que eu uso esse ditado? Você nunca falou isso para ninguém? Quem já usou essa frase com alguém? Quem já usou? Quando você diz algo e a pessoa distorce e começa a colocar palavras que você não falou. Você diz para ela: não coloque palavras na minha boca. Em outras palavras, outras colocações aqui: não tire conclusões daquilo que não é a verdade. E tem muitas pessoas dentro da igreja querendo colocar palavras na boca de Deus. Como é colocar palavras na boca de Deus? Tirar conclusões de coisas que não estão na Bíblia Sagrada. Porque eu acho que foi assim. Você que acha. Não está escrito que foi assim. Muito pelo contrário. Está escrito diferente do que você está pensando, do que você está dizendo, da conclusão que você está tirando. Está diferente ali. Se a Bíblia é a palavra de Deus, então não pode ser o que eu concluí, tem que ser o que está escrito no texto sagrado. Veja que as pessoas, a multidão, concluiu, tirou ali aquela ideia e gritou para todo mundo ouvir que os deuses vieram até eles em forma o quê? Em forma de quê? Agora você entende por que pegaram um pedaço do pano de Paulo. Porque eles olhavam para Paulo como o quê? Como um Deus. E o próprio Paulo vai rejeitar isso. Esse tipo de conclusão, esse tipo de ideia. Olha o que Paulo vai dizer, continua comigo, versículo 12. As pessoas, a multidão, concluíram, eles que concluíram, que Barnabé era quem?
o deus grego Zeus, isso é a multidão, isso não tem nada a ver com Paulo nem com Barnabé. E que Paulo era quem? O deus Hermes, pois era ele quem proclamava a mensagem. O sacerdote do templo de Zeus, que ficava na entrada da cidade, trouxe touros e coroas de flores até as portas da cidade, pois ele e a multidão queriam oferecer o que, pessoal? Sacrifício aos apóstolos. Veja as ideias das pessoas. Paulo disse que eles tinham que fazer aquilo, Barnabé falou que eles tinham que fazer aquilo, mas eles concluíram que tinham que fazer aquilo. E aí veja o que Paulo vai dizer. Quando Barnabé e Paulo ouviram o que estava acontecendo, o que eles fizeram? O que Paulo e Barnabé fizeram quando ouviram as ideias que o povo estava tendo de tudo aquilo ali? Rasgaram as roupas e correram para o meio do povo gritando. Vamos ver o que Paulo e Barnabé vai gritar. O que Paulo e Barnabé vai gritar? Amigos, por que vocês estão fazendo isso? Irmãos, quando a gente pega a Bíblia e vai meditando, examinando, contextualizando, a gente chega facilmente à conclusão que Paulo nem imaginava que estavam pegando das vestes dele. Porque se Paulo soubesse, ele ia dizer isso: amigos, por que vocês estão fazendo isso? Se Paulo tivesse aqui hoje, nesta igreja aqui pregando a palavra de Deus, olhando para práticas religiosas que muitos de nós carregamos, porque nós concluímos que isso era de Deus, mas não está de acordo com a Bíblia Sagrada. Se Paulo tivesse aqui, ele ia olhar para nós e ia dizer assim: amigos, por que vocês estão fazendo isso? Por que vocês estão tendo estas práticas? E ele vai dizer mais. O que ele vai dizer? Somos homens como vocês. Viemos lhes anunciar as boas novas. Para quê? Para quê? Lê para mim. Para quê? Para quê? Para que abandonem essas coisas sem valor. Do que você acha que Paulo está falando? Daquelas práticas idólatras que as pessoas tinham. Paulo está dizendo: nós viemos pregar o evangelho de Jesus para vocês, a verdadeira palavra de Deus, para vocês entenderem que todas essas crendices, todas essas práticas que vocês carregaram de outras crenças, são coisas o quê? Sem valor. Abandonem isso. Nós viemos pregar para vocês abandonar essas coisas e se voltar para quem? Se voltar para quem? Para o Deus vivo, que fez o quê? Que fez o quê? Os céus e o quê? A terra e o quê? E o mar e tudo que neles há. Paulo combatia. Paulo combatia as práticas idólatras. Paulo combatia as crendices. Paulo combatia a mistura de crenças. Paulo era contra. Como que a igreja de Jesus hoje pode ser a favor? Como que a igreja de Jesus hoje pode praticar isso? Paulo era totalmente contra isso. Quer ver? Coloque em Gálatas capítulo 4, versículo 1. Gálatas capítulo 4, versículo 1. Pega aí junto comigo.
Observem que tudo que eu estou pregando para você, eu estou mostrando na Bíblia. Eu estou contextualizando. Eu não estou pegando um versículo isolado ou um textinho só, não. Eu estou contextualizando. Olha o que diz o texto sagrado aqui, ó. Presta atenção. 4:1. Quem escreveu o livro de Gálatas? Quem? Quem escreveu Gálatas? Ninguém sabe? Foi Paulo. O mesmo Paulo que estava lá agora diante do povo que idolatraram, que estavam querendo idolatrar ele como um Deus. O mesmo Paulo que as pessoas estavam surrupiando das vestes dele para levar e colocar em doentes, em pessoas endemoniadas e por aí. O mesmo, é a mesma pessoa. Olha o que ele vai dizer. Presta atenção que aqui é uma analogia, aqui é uma comparação, aqui é bem interessante. Portanto, pensem da seguinte forma: enquanto não atingir a idade adequada, o herdeiro não está numa posição muito melhor que a de um escravo, apesar de ser o dono de todos os bens. Entenda comigo aqui, ó, presta atenção aqui, ó. Imagina uma família rica, cheia de posses, e tem uma criança. E além de ter uma criança, tem funcionários, tem servos. Quem é o dono de tudo naquela casa? O casal, os pais, mas depois dos pais, quem é o dono de tudo naquela casa? É a criança. Concorda comigo? Só que aquela criança, aquela pessoa, enquanto é pequena, ela não tem condições de fazer escolhas, de tomar decisões. Então, o que o pai rico faz? Ele pega um servo, um funcionário, e coloca aquele servo como responsável por quem? Pela criança. É o que a gente chama de babá, de governante, por aí vai. Quando está só a criança e o escravo lá, o servo, o funcionário, só os dois, na rua, por exemplo, quem manda? O servo, o funcionário, mesmo não sendo dono de quê? De nada. Mas por que é o funcionário, o servo que manda? Porque ele é um adulto. Ele tem condições de quê? De pensar e tomar decisões certas. Criança tem? Não. Então olha que interessante a analogia que Paulo vai fazer para nós. Ele está dizendo assim, ó: enquanto não atingir a idade adequada, enquanto aquela pessoa não se tornar um adulto capaz, então a posição que ele ocupa não é muito melhor do que a de um escravo. Não tem muita diferença. O herdeiro e o escravo praticamente se equivalem. Aí olha onde Paulo vai chegar. Aquela criança lá, o herdeiro, deve o quê? Lê para mim aí, deve o quê? Deve obedecer a seus tutores e administradores até a idade determinada por quem? Por seu pai. Aí olha o que Paulo vai dizer. O mesmo acontecia com quem? O mesmo acontecia com quem?
conosco. Aí o que que Paulo vai dizer para nós agora? Lê em voz alta. Lê mais alto. Éramos como crianças. Éramos escravos dos princípios básicos deste mundo. Escravo de quê? O que seriam esses princípios básicos deste mundo? Seriam as doutrinas religiosas que ensinaram para nós. Então a gente, como criança, não sabia de nada, lembra? Criança não tem condições de quê? De tomar o quê? Decisões, porque ele não sabe de nada ainda. Então nós éramos escravos das doutrinas religiosas, das crendices, das invenções de pastores, de padres, de pregadores. Nós éramos como crianças, que tínhamos que ficar ali, sendo dominados e guiados por aquilo. Não tínhamos escolha. Só que o problema é que as coisas não eram mais para ser desse jeito. Eu e você estamos tendo a oportunidade de tornarmos adultos faz tempo. Faz muito tempo. Mas muitos de nós insistem em ser criança. Criança no quê? Na fé, na crença. Olha o que Paulo vai dizer para nós. Olha o que Paulo vai dizer para nós. Lá no versículo 8. Nós estamos no 3, adianta para mim, coloca no 8. Coloca no versículo 8. Lá em Gálatas 4, versículo 8. O que Paulo vai dizer? Antes de conhecerem a Deus, vocês eram escravos de supostos deuses, que na verdade o quê? Por que antes de conhecer a Deus? O que é que faz o divisor de águas entre antes de conhecer a Deus e o depois de conhecer a Deus? Qual é o ponto que marca essa separação? Qual é? A Bíblia. A partir do momento que nós tivemos acesso à Bíblia Sagrada, que é a palavra de Deus, já não temos mais nenhuma necessidade de sermos escravos de supostos deuses, que Paulo diz que na verdade nem existem. Já não tem mais necessidade de sermos escravos, sermos como crianças diante de coisas que a religião coloca para nós. Já podemos crescer, já podemos nos tornar adultos. É isso que ele tinha colocado lá em Hebreus capítulo 5. Olha aqui, Hebreus, que está na tela aqui, você pode ver na sua Bíblia. Hebreus, não, aquela parte que, cadê? Olha aqui, Hebreus 5:12. Hebreus 5:12. A esta altura, olha só o tempo que você já teve acesso à palavra de quem? De Deus, ao texto sagrado. A essa altura, já deveriam fazer o quê? Já deveriam fazer o quê, gente? Ensinar outras pessoas. Ensinar o quê? A palavra, a verdade, o contexto bíblico. E no entanto, precisam que alguém faça o quê? Lhes ensine novamente os conceitos mais básicos da palavra de quem? Olha como é que Paulo fala. Você já era para estar ensinando. Se você tivesse crescido, se tornado um adulto,
Mas tem gente que quer ser criança para sempre. Está igual o desenho lá dos meninos que voam lá, o Peter Pan. Ele quer viver na terra do nunca. Quer ser criança para sempre. Tem gente que não quer crescer. Tem gente que não quer conhecer a Deus de verdade na palavra. Tem gente que quer continuar sendo dominado pelas religiões, pelas crenças religiosas, no cabresto. Você foi chamado como herdeiro de Deus. A Bíblia fala que nós somos chamados como co-herdeiros junto com Cristo. Olha que maravilha. Co-herdeiro quer dizer herdeiro junto, herdeiro junto com Cristo. Se Cristo é o Filho de Deus e Deus me permite ser um co-herdeiro com Cristo, então Deus me permite ser o quê? Filho dele. Agora o problema é, eu sou um filho dele que não cresce. Então vou viver debaixo de um domínio de um escravo, de um servo. Olha aqui, ó. Romanos 8,17. Se somos seus filhos, filhos de quem? De Deus. Então somos o quê? Somos o quê? Seus herdeiros e portanto o quê? Co-herdeiros com Cristo. Co-herdeiros com Cristo. Se de fato participamos de seu sofrimento, participaremos também de sua glória. Diga glória a Deus. Mas o problema, a gente volta lá no capítulo 4, versículo 1 de Gálatas. Qual a diferença da criança, do herdeiro, olha lá, ó, do herdeiro que é criança, para o escravo, para o servo? Quase nenhuma. Enquanto você não disser assim, ó, vou crescer, a partir de hoje eu vou ser um adulto. Adulto na fé, adulto na crença. Ninguém mais vai ter domínio sobre mim, não. Ninguém, porque eu hoje tenho acesso à palavra de quem? De Deus. Ninguém, crença nenhuma, crendice nenhuma, religião construída por homens, ideias de homens, nenhuma vai me dominar, porque eu a partir de agora decido viver pelo que a Bíblia Sagrada diz de verdade. Volta lá em Hebreus que a gente estava, era 5 quanto? 5:12. Então, a essa altura, já deveriam o quê? Ensinar outras pessoas. E, no entanto, precisam do quê? Que alguém lhes ensine novamente os conceitos mais básicos da palavra de quem? A gente, isso é forte demais, porque Paulo está falando, olha, tem que voltar lá no A, com B com A da Bá. Olha lá, B com A da Bá. Repete, crianças. B com A da Bá. É isso que Paulo está falando aqui. É isso que Paulo está falando aqui. Veja quanto tempo você passou a ter acesso à palavra de Deus. Muitos aqui 6 meses, 1 ano, 2 anos, 4 anos, 5 anos, 10 anos, e você ainda precisa que alguém te ensine os conceitos mais básicos da palavra de Deus. Aí Paulo diz assim, olha, ainda precisam de quê? Lê comigo, ainda precisam de quê? De quê? Quem toma leite? Criança. Você já viu que tem menino que está com 7 anos de idade? Eu conheci um. Estava com 6 para 7 anos de idade na mamadeira. Até você está doido. E falava de tirar a mamadeira dele, o leite dele, dava confusão. 7 anos na mamadeira com leite. Sendo que já era para estar ingerindo alimentos o quê? Sólidos. Olha lá, ó. Ainda precisam de leite. E não podem ingerir alimento
sólido, versículo 13. Lê para mim vocês, vai, você que vai ler. Lê de novo, vai, mais alto, assim, sabe aquela leitura bem bonita e reflexiva? Faz ela, vai. Quem ainda se alimenta de leite, olha lá, quem se alimenta de leite, ainda é criança e não sabe o que é justo. Quer dizer que não tem condições nenhuma de quê? De tomar decisões, de fazer escolhas. Sabe de nada. Ainda está dominado pelo servo, pelo escravo da religião. Está preso. Não consegue enxergar a direção certa. Precisa de ser conduzido. E está sendo conduzido sempre para um caminho distante de Deus. Volta comigo lá em Gálatas, vamos voltar em Gálatas. Nós estávamos no versículo de número 8, né? Antes de conhecerem a Deus, vocês eram o quê? Escravos de supostos deuses, que na verdade o que, pessoal? Nem existem. Aí Paulo continua. Agora que conhecem a Deus, ou melhor, agora que Deus os conhece, por que desejam voltar atrás e tornar-se novamente escravos dos frágeis e inúteis princípios básicos deste mundo? Olha a pergunta de Paulo. Agora que você tem acesso à verdade, a Deus, e que Deus te permitiu conhecer a Ele, por que você deseja voltar atrás? Por que você deseja voltar para aqueles inúteis princípios básicos deste mundo? Para aqueles inúteis princípios religiosos, crenças, práticas religiosas que implantaram em você quando você era o quê? Criança. Quer dizer então que você continua sendo criança? Porque se você quer voltar para aquilo, se já era para você estar vivendo a palavra e até mesmo ensinando para outros, quando você quer mostrar algo para uma criança, e a criança, ela está apegada a uma determinada coisa, e você quer mostrar para ela que aquilo não é assim, como é que ela reage? Uma criança, você nunca fez isso com sua criança? A criança quer algo, só que aquele algo não é bom. Aí você vai tentar mostrar para ela que aquilo não é bom. Como é que ela reage? Hã? Fica brava? Revoltada? Hã? Birrenta? Reclama? Discute com você? Mesmo estando o quê? Errada. Aí você diz, eu não entendo, meu filho, eu estou tentando te mostrar o caminho certo, isso aqui não presta, não é bom. Você não está enxergando? Não, ele não está enxergando. Sabe por que ele não está enxergando? Porque ele é criança. O dia que ele crescer, ele vai olhar para você e falar assim, mãe, a senhora lembra aquele dia que a senhora falou para mim não comer aquele doce? E eu fiz birra, eu esperneei, eu não sei o que, eu comi o doce, o tanto que eu passei mal. Deus me livre, né, mãe? Que besteira que eu fiz, né? Se fosse hoje, eu não comia aquele doce de jeito nenhum. Então, olha, depois que cresce, reflete.
Mas enquanto é criança, esquece. Não tem jeito. Enquanto a pessoa estiver na igreja sendo criança, esquece. Esquece. Não tem o que fazer. Enquanto aquela criança não crescer, não tem o que fazer. Pega uma criança que fez coisa feia, dá uma surra nela. Coloca ela no cantinho e fala, agora vai pensar no que você fez. Aí você deixa ela lá. Aí supostamente ela está o quê? Pensando no que fez. Passou um tempo, uma semana, duas, daí a pouco ele está o quê? Fazendo o quê? A mesma coisa de novo. Que você deu uma surra nele por causa daquilo. Por que ele está fazendo de novo? Porque ele é uma criança, ele não pensa. Enquanto ele não crescer, ele não vai pensar, não vai refletir. Deus está ensinando para nós nessa noite que muitas pessoas estão na igreja, mas infelizmente estão distantes daquilo que Deus deseja, porque são crianças. Mas o grande problema não é nem a criança, porque é recém-chegada. O grande problema é porque não quer crescer. Não quer crescer. E quando não quer crescer, não tem jeito. Não tem o que fazer. Então olha o que o texto sagrado diz, ó. Gálatas 4:9. Agora que conhecem a Deus, ou melhor, agora que Deus os conhece, por que desejam voltar atrás e tornar-se novamente escravos dos frágeis e inúteis princípios básicos desse mundo? Vocês insistem em guardar certos dias, meses, estações ou anos. Temo por vocês. Talvez meu árduo trabalho em seu favor tenha sido inútil. Olha o ponto que Paulo chegou. De olhar e falar assim, olha, eu temo por vocês. Porque pode ser que o tanto que eu me esforcei para ajudar vocês, para mostrar o caminho para vocês, tenha sido tudo inútil. Vocês não quiseram. Insistiram em ser crianças. Gente, Paulo, ele era um verdadeiro homem de Deus. E verdadeiro homem de Deus não pode agir em desacordo com a Bíblia Sagrada. Quando Jesus veio ao mundo, questionaram a Jesus, falando que ele desobedecia a lei de Moisés, a lei de Deus, que está lá no Antigo Testamento. Jesus falou, jamais, jamais. Eu não vim revogar a lei, eu vim cumprir. Está em Mateus capítulo 5, se eu não me engano, 5 ou 6. Eu não vim revogar a lei, eu vim cumprir. Tanto a lei de Moisés, quanto os escritos dos profetas. Jesus cumpriu em tudo. Mateus 5,17, aqui ó, 5,17. O que Jesus disse? Não pensem que eu vim abolir o quê? A lei de Moisés ou os escritos de quem? Dos profetas. Vim para quê? Vim o quê? Cumpri-los. Se Jesus Cristo disse que veio cumprir tudo que estava na lei de Moisés e nos escritos dos profetas, porque é a palavra de Deus no Antigo Testamento, como que Paulo, um seguidor de Jesus, um discípulo de Jesus, poderia descumprir alguma das leis de Moisés ou algum dos escritos dos profetas? Irmãos, não faz sentido. Se você aceitar que Paulo estava de acordo com aqueles paninhos lá, com aquelas coisas, então infelizmente eu e você vamos ter que dizer que Paulo não era seguidor de Jesus.
porque ele não estava seguindo a lei de Moisés e os profetas. E se ele não era seguidor de Jesus, então quer dizer que nós aqui não existíamos, porque toda a estrutura da igreja, quem escreveu a respeito disso foi Paulo na Bíblia Sagrada. Não existiria igreja sem Paulo. Essa estrutura, essa organização, esta ideia, a doutrina, tudo isso que nós vivemos, quem escreveu foi o apóstolo Paulo, cheio do Espírito Santo. Então, se foi cheio do Espírito Santo, é porque ele era um seguidor verdadeiro de quem? De Jesus. E se ele era um seguidor de Jesus, quer dizer que ele obedecia a lei de Moisés e os escritos dos profetas. Então não podia existir idolatria com permissão de Paulo, com a indicação de Paulo. Quer ver o que a lei de Moisés diz em Deuteronômio 18? Pega aí Deuteronômio 18. Deuteronômio capítulo 18, versículo 9. Vamos ver? Pega a sua Bíblia, tudo na Bíblia. Nós já passamos por quantos livros aqui nessa noite? Quantos? Quem lembra aí? Já fomos aonde? Começamos em Atos. Atos, fomos aonde? Hebreus, onde mais? Mateus, Romanos, aonde mais? Gálatas, aonde mais? Provérbios, aonde mais? Quem está contando aí? Agora, Deuteronômio. Teve mais algum? Então vejam que nós estamos vendo uma pregação bíblica contextualizada. E pode ver que a conta fecha direitinho. Nós estamos em inúmeros livros da Bíblia, que está tudo confirmando aquilo que nós estamos aprendendo. Não é um textozinho isolado. Não. Olha o que diz a lei de Moisés, que Jesus diz que foi o quê? Cumprir. E Paulo era um seguidor de quem? De Jesus. Vamos ler? Deuteronômio 18:9. Quando vocês entrarem na terra que o Senhor, seu Deus, lhes dá, tenham muito cuidado para não imitarem os costumes detestáveis das nações que vivem ali. Que costumes são esses? Nós já vamos ler. Costumes religiosos, crenças, crendices, práticas. Deus estava dando a ordem assim, quando você se aproximar daquele povo, não imite eles. Sua crença em mim, Deus falando, é única, direta. Não tem os mecanismos que aquelas pessoas lá utilizam. Não. Lembra como que era a cidade de Éfeso? Era uma cidade tomada pelo quê? Idolatria, crendices. Por que vão pegar as vestes de Paulo? Por que vão pegar os panos de Paulo? Porque eles já tinham o hábito de fazer aquilo, o costume de fazer aquilo com outros deuses. E agora eles estavam vendo Paulo como o quê? Como um Deus. Então veja que eles estavam repetindo as mesmas práticas, os mesmos costumes. E o que Deus estava dizendo ali, lá na lei de Moisés? Tomem cuidado, tenham muito cuidado para não imitarem, os costumes detestáveis das nações que vivem ali. Agora Deus vai ser mais claro, mais direto. Versículo 10. Jamais deverá haver entre vocês alguém que queime seu filho ou sua filha como o quê? Sacrifício, porque era um costume religioso, era uma prática de crença,
a pessoa devota oferecer o próprio filho ou a própria filha como um sacrifício para os deuses, que Paulo já disse para nós que na verdade não eram, nem existiam, não era Deus de verdade. Então essa era um tipo de prática. O Senhor Deus está dizendo para não imitar nenhum tipo de costume, correto? Vamos ver a próxima, a sequência, tá? Está na lei de Moisés, está na Bíblia. Jesus disse que veio para abolir, correto? Para extinguir isso, correto? Ele veio para quê? Jesus veio para quê? Cumprir. E os seguidores de Jesus então tem que fazer o quê? Se eu sou seguidor de Jesus, eu tenho que agir como ele agiu. Se ele cumpriu, eu tenho que fazer o quê? Cumprir, correto? O que diz agora? Não permitam que alguém do povo pratique o quê? Não permitam que alguém do povo pratique o quê? O que é adivinhação? O que é adivinhar? Hã? Adivinhar o futuro? Não só o futuro, mas também o passado. Adivinhar é dizer o que a senhora fez e dizer o que a senhora vai fazer. Isso é praticar adivinhação. Eu vi, Deus mostrou para mim que a senhora estava na varanda de sua casa, olhando na direção do horizonte, pensando o que ia fazer. Não foi assim? Aí a pessoa foi. É Deus. É Deus? Se é Deus, por que ele está dizendo que não era para imitar os costumes dos povos daquela terra, que eram detestáveis? Os costumes eram detestáveis para Deus. E uma das coisas que ele está dizendo para não imitar é a adivinhação. Não permitir que tivesse no meio do povo de Deus pessoas que praticassem o quê? Qual Deus está falando a verdade então? Espera aí, o que você diz que é coisa de Deus? Ou que a Bíblia está dizendo aqui que não deve permitir que exista esse tipo de gente? Qual Deus que é o verdadeiro? Algum tem que ser o verdadeiro, não tem como dois ser verdadeiro. Um tem que ser o verdadeiro. E eu prefiro ficar com o da Bíblia Sagrada. A gente não deveria nem permitir que esse tipo de gente existisse no nosso meio. Só que sabe o que acontece na realidade? Os que se dizem seguidores de Jesus estão lotando estádio, atrás daqueles que praticam o quê? Praticam o quê? Adivinhação. Os que são seguidores de Jesus estão na internet, assistindo aqueles que se dizem de Deus, praticando o quê? Adivinhação. Os que se dizem cristãos ficam atrás de onde vai ter uma reunião. Vou chamar de reunião, não é culto isso. Reunião. Que vai ter alguém praticando o que mesmo? Adivinhação. Aonde vai ser? Na Vicente Pires hoje? Sexta-feira? Sexta-feira? Que horas? 8? Vou estar lá. Rua 10. Vou estar lá. Vai estar fulano? Não, já ouvi falar que fulano realmente, ele olha, Deus fala com ele. Ele olha, ele adivinha tudo mesmo. Vou lá, estou precisando. Você está precisando do quê? Ir atrás daquilo que Deus detesta? Que a gente não deveria nem mesmo permitir que existisse esse tipo de gente no nosso meio? Então Deus está dizendo, não permitam que alguém do povo pratique o quê? Adivinhação. Use o quê? Use o quê? Encantamentos. Já viu que tem gente que gosta de manipulação de mentes? Cadê? Quem usa droga aqui? Vem cá. Você usa droga há quanto tempo? 20 anos. Espera aí. Aí bota a mão. E aí, você usa droga? Não, nunca usei. Como nunca usou?
Toma aqui um negócio. Não, eu detesto isso. Estou dando um exemplo. Isso é encantamento. A pessoa que usa droga e ela decide entregar a vida para Jesus e ela entende que aquela droga faz mal e destrói a vida dela, sabe o que ela vai dizer? Eu tomo a decisão de, a partir de hoje, abandonar esse vício e nunca mais eu vou usar o quê? Droga. E quando alguém pergunta, fala: fulano, você usa droga? Não, não uso, mas já usei durante tanto tempo na minha vida, mas hoje eu estou liberto e lavado pelo sangue de Cristo. Então veja que ali não houve nenhum encantamento. Estou dando um exemplo para você entender. Ali houve uma libertação, uma transformação. Então Deus está dizendo: não permita que exista entre vocês pessoas que pratiquem o quê? Encantamentos. E que mais que Deus está dizendo que a gente não deve permitir que exista entre nós? Lê aí, vai. Intérprete agouros. Você sabe o que é um agouro? Não? Hã? Sonhos. Vai incluir um sonho, mas também não só sonho. Mas o que é um agouro? É aquele que só traz notícia: fulano, eu sonhei. Eu sonhei que você estava no carro e você ia na estrada que vai para Goiânia. Fulano, eu vi um acidente com você. Fulano, olha, fulano, não pega a estrada para Goiânia essa semana não, fulano. Isso é um agouro. Ligaram para a senhora? Deus me livre. Fala: arreda Satanás. Vai para longe, passa de ré. Isso é o intérprete agouro. Ai, fulano, eu vi que seu marido vai te trair. Eu vi isso. Olha, eu só não consegui ver bem quem era a mulher. Mas ó, pode ficar de olho, seu marido vai te trair. E a pessoa está lá, né? Recebendo essas palavras de quê? De maldição, que não tem nada a ver com a direção de quem? De Deus, porque Deus já disse que isso nós não deveríamos nem permitir que existisse aonde? No nosso meio. Isso que é um intérprete agouro. Por que eu falei que não é só sonho? Tem gente que fala: fulano, eu tive uma visão aqui. Fulano, vai acontecer um acidente com seu filho. Olha, gente, toma cuidado com isso. Isso eram as práticas dos povos da terra que onde o povo de Israel estava chegando. E Deus estava dizendo que o que mesmo? Detestava aquilo, que aquilo não deveria o quê? Existir. Agora vem uma outra lá, olha lá. Qual é o outro tipo de coisa que a gente não deveria permitir que alguém no nosso meio tivesse? Olha lá, pessoa que o quê? Que se envolve com o quê? Com o quê? Com o quê? Bruxaria. Isso não é difícil de entender. Alguém já assistiu um filme de bruxa? Pode ser aquelas bruxas feias, velhas lá, desdentadas, porque hoje até as bruxas estão diferentes, né? As bruxas hoje são as mulheres mais bonitas do filme. Antes eram as mais feias, não era assim? É porque eles mudaram. Para todo mundo querer assistir o quê? A bruxa, gostar da bruxa. Mas vamos lá. Seja em filme ou seja na vida real, preste atenção no que eu vou te dizer, que talvez ninguém nunca te disse. Você vai se lembrar. Toda prática de bruxaria envolve objetos, sejam de ordem natural ou sejam de ordem construída. Não existe uma bruxaria que não envolva um objeto. Vou dar um exemplo simples, um desenho para vocês. Lembra da Branca de Neve? Como é que a bruxa trama a morte dela?
Ela pega um veneno e coloca onde? Na maçã. Olha que coisa besta que eu estou dizendo para vocês, mas é para ficar claro. Todo tipo de bruxaria envolve um objeto. Você nunca vai ver uma bruxaria, seja num filme, ou seja, na vida real, onde um objeto não é utilizado. Já viu quando alguém quer destruir o casamento do outro aí na coisa negra por aí? Normalmente a pessoa fala, traz para mim uma peça de roupa íntima. Ó, traz para mim isso. Ó, você vai colocar isso aqui na comida dele, na bebida dele. Isso aqui sempre envolve um tipo de objeto. Isso sempre aconteceu. E isso já acontecia na época em que o povo de Israel ia entrar na terra de Canaã. E isso se estende até hoje. Então preste atenção numa coisa que é simples e fácil de entender. Todo tipo de prática de fé, todo tipo de crença que envolver um objeto, biblicamente é classificado como bruxaria. Se é bruxaria e Deus está dizendo para não permitir que isso existisse no meio do povo dele, não se envolver com isso, como é que Paulo iria aprovar, iria aceitar, iria induzir pessoas levarem pedaços das suas vestes para colocar sobre doentes ou pessoas endemoniadas? Paulo estaria indo contra a Bíblia, contra a lei de Moisés, porque Paulo estaria incentivando o costume pagão, o costume dos cananeus, que era de praticar o quê? Bruxaria. Bispo Paulo, e por que isso está dentro da igreja hoje? De muitos lugares. Porque a maioria dos lugares está cheio de quê? Fala alto para mim, a maioria dos lugares está cheio de quê? Criança, porque se tiver algum adulto lá dentro, vai pegar a Bíblia, vai contestar, e lógico, vai ser excomungado de lá, vai ser jogado para fora, vai ser chutado. Por quê? Porque as crianças querem pirulito, as crianças querem docinho. É isso que criança quer. Criança não quer alimento sólido, criança não quer crescer. Quando a pessoa quer crescer, ela toma posição. Ela fala, opa, não, agora eu sou adulto. Ó, não permitam que alguém do povo pratique adivinhação, use encantamentos, interprete agouros, envolva-se com bruxarias, lance o quê? Lance o quê? Já viu aquelas pessoas que só vêm com palavras ruins para a gente? Palavras ruins, eu falo, não é de sonho, não é de nada agora, não. Palavras negativas, tipo não vai dar certo, você não vai conseguir. Isso tudo é feitiço. Não permita isso não. E no nosso meio não tem que existir isso não. Atue como o que lá? Como o que? O que um médium faz? Médium. Qual a denominação dessa palavra médium? O que significa? Médium, está onde? O médium está onde? Hã? Então ele está onde? Se ele faz a ligação, ele está onde? No meio, entre alguém e os espíritos. Ele está no meio. Aí quem é que fala com ele? Os espíritos. E os espíritos falam com quem? Com a pessoa. E a pessoa aceita. A pessoa acha que isso é bom, que vem de Deus. Se vem de Deus, por que Deus está dizendo que não era para permitir esse tipo de gente no meio do povo dele? Eu queria que vocês me dessem uma explicação. Se Deus está dizendo que não era para ter esse tipo de gente, que não era para a gente permitir esse tipo de gente no nosso meio, influenciando a nossa crença,
Por que Deus vai falar com esse tipo de gente, então, para trazer mensagem para nós? Por que Deus vai usar esses médiums? É meio estranho você dizer assim: fulano, cozinha para mim feijão. Tá bom, vou cozinhar feijão. Aí depois você chegar e falar: mas ninguém come feijão nessa casa. Ué, por que você mandou cozinhar o feijão? Se agora está dizendo que ninguém come feijão nessa casa. Não faz sentido não, você está doido? Então não faz sentido nenhum Deus dizer que não é para ter esse tipo de gente no nosso meio, para a gente não permitir, e depois Deus falar com essas pessoas, para elas falar com a gente. Irmão, existem os médiums? Existem. Os espíritos falam com eles? Falam, mas com certeza não é o Espírito de Deus que está na Bíblia, não, porque o próprio Deus da Bíblia disse que não era para permitir esse tipo de gente. E o que mais que não deveríamos permitir? Praticante do quê? Do ocultismo. Já viu aquelas pessoas que as práticas de fé dela, de crença, que alguém vai junto, ela fala: ó, nós vamos fazer isso, mas você não pode contar para ninguém. Ó, nós vamos fazer um encontro. E olha, coisa de Deus, mas ó, o que acontece lá você não pode falar para ninguém. Uai, espera aí. Por que eu não posso falar para ninguém? Por que eu tenho que agir no oculto? Se o próprio Jesus falou que ele trabalha enquanto é dia, tem luz, para todo mundo ver. Se o próprio Jesus disse que não há nada em oculto que não venha a ser o quê? Revelado. Por que eu vou me envolver então com o ocultismo, com coisas, não, é porque é tão de Deus que tem que criar curiosidade nas pessoas. Mas Deus, está escrito na Bíblia que Ele quer criar curiosidade em mim? Aonde está escrito isso no texto sagrado? Não tem. Ocultismo não é coisa de Deus, não. Tudo que é de Deus tem que ser assim, ó, às claras, na frente. Outro dia eu disse uma frase para uma pessoa, porque a pessoa estava comentando a respeito de uma situação de outro alguém, aí o outro alguém foi chegando, vamos fazer silêncio. Aí eu falei, vai fazer silêncio por quê? Falei alto logo, o outro está chegando. Se não pode falar na frente dele, então não pode falar aqui não, é? Não é isso que a Bíblia ensina? Se não posso falar na frente, eu não posso falar escondido. Isso não é prática cristã. Então nada de ocultismo. Isso é coisa de outras crenças. E também não devemos permitir no nosso meio pessoas que consultem o quê? Pessoas que consultem o quê? Espírito dos mortos. Fulano, falei com sua avó. Falou? Falei. O nome dela era Maria Joaquina, não era? E ela usava um laço vermelho do lado esquerdo assim, não era? Era ela. E o que ela disse? Ela disse para você fazer assim, assim, não se preocupar. Ela está cuidando de tudo para você. Diga, Deus me livre. Deus está dizendo que não devemos permitir o quê? Esse tipo de pessoa aonde? No nosso meio. Isso Deus não aprova. Então está aí a listinha. Se Paulo era seguidor de Jesus, Paulo seguia essa listinha. Se Paulo seguia essa listinha, Paulo jamais iria entregar peças de seu uso para que fossem utilizados como amuletos ou objetos milagrosos, porque isso seria biblicamente caracterizado como bruxaria. Paulo era contra todo e qualquer tipo de idolatria. Eu quero parar com você aqui, deixando a seguinte pergunta: vamos ser crianças? Vamos continuar sendo crianças na fé, na crença? Ou vamos nos tornar adultos? Ou vamos romper hoje com as cadeias
das religiões e das crendices e vamos nos tornar aqueles que vão ensinar outras pessoas sobre o verdadeiro Deus. Vamos continuar no leitinho ou vamos sair daqui decididos a comer alimento sólido, comida pesada, forte, alimento que sustenta de verdade? O que vamos fazer? Jesus disse, lá em João 8, versículo 31, ele disse, e conhecereis a verdade. Volta no 31 para mim, para dar contexto. Jesus disse aos judeus que creram nele, vocês são verdadeiramente meus discípulos, se permanecerem em meus, fiéis a meus. Criança permanece fiel a algum ensinamento? Não. Menino não pode comer no sofá. Daí a pouco o menino está onde? Ele está lá no sofá, comendo. Ele não permanece fiel. Ele fala, tá bom mamãe, eu vou obedecer, viu? Eu sou muito obediente, eu vou obedecer. Daí a pouco já está fazendo tudo o contrário. Por quê? Porque ele não é fiel aos ensinamentos. Criança não é, por isso que a gente tem que ser adulto. Jesus está dizendo assim, olha, vocês são verdadeiramente meus discípulos, se permanecerem fiéis a meus ensinamentos. É como se ele estivesse dizendo, vocês serão verdadeiramente meus discípulos se vocês forem adultos. E ele vai dizer no versículo 32, então conhecerão o quê? Tem como você contar a verdade para uma criança? Criança não entende que o que é verdade, o que é mentira, ela tá perdida. Só adulto entende o que é a verdade. Aí Jesus está dizendo, então conhecerão a verdade, e a verdade vos libertará. Se eu decidir ser adulto a partir de hoje, eu vou ser liberto pela verdade sagrada que é o texto bíblico. Nenhum tipo de doutrina religiosa, de crendice, que me dominou até hoje, porque eu era criança, não vai ter poder sobre mim mais. Acabou. Não vai ter poder sobre mim mais. Mas, se eu insistir em ser criança, aí como Paulo disse, eu temo que todo o meu árduo trabalho por vocês tenha sido inútil. Tomara que não. Tomara que saiamos daqui hoje amadurecidos, prontos para uma bela pratada de feijão tropeiro. Não é bom? Quem gosta de feijoada, uma bela feijoada. Quem gosta, sabe? Aquela comida pesada, aquele alimento sólido, chega de leite. Jesus nos chamou, Deus nos chamou para sermos co-herdeiros com Cristo Jesus. Mas enquanto não crescermos, vamos ficar debaixo do cabresto de um servo. Vamos ficar dominados por alguém que não tem herança nenhuma no reino de Deus. Olha que interessante a analogia, que forte. O inimigo não tem herança nenhuma no reino de Deus, mas está dominando muitas pessoas dentro da igreja, nas práticas e crendices religiosas que são antibíblicas. Sabe por quê? Porque as pessoas são crianças. Se liberte disso hoje. Quem entendeu a mensagem de Deus? E domingo que vem, pessoal, não falte de jeito nenhum, porque eu quero entrar num assunto aqui dentro do mesmo contexto. Por que é tão difícil uma pessoa na igreja se tornar um verdadeiro seguidor de Jesus? Por que tem tanta dificuldade? Por que ela não consegue romper? Eu vou te mostrar na Bíblia o porquê. E quem sabe nesse porquê vai ser a chave que faltava para você ultrapassar essa barreira.